Oi, gente, meu nome é Ítala, eu tô aqui hoje na rua 25 de março, em Xeramobim. É uma rua bastante movimentada, tem predominância de veículos leves, fica no centro da cidade, então movimenta muito o comércio local, além das residências. E é um trecho de pavimento asfáltico e hoje nós vamos analisar um pouco esse trecho, identificar os defeitos do pavimento e suas possíveis causas. O trecho analisado é uma via local e tem papel de coletar e distribuir o tráfego entre as vias de trânsito rápido e as vias locais. Apresenta tráfego moderado e, apesar da predominância de veículos leves, também há a presença de veículos comerciais. Estamos aqui no começo do trecho e já no começo a gente consegue identificar o primeiro defeito, que é o mais comum e também mais fácil de ser identificado, que são as panelas ou buracos, que surgem no pavimento devido à perda de resistência do revestimento. E ocorre o desplacamento e, como vocês podem ver, aqui estão alguns exemplos. Durante o percurso do trecho tem mais dessas panelas, que a gente vai mostrar no vídeo a seguir. Mais à frente do trecho, nós temos um bom exemplo de como funciona a formação das panelas. As panelas começam com as trincas, o pavimento vai perdendo a sua função estrutural, a sua capacidade estrutural, na verdade, e ele vai desplacar e formar as panelas. Nesse caso, nós temos duas panelas pequenininhas, mas que daqui a um tempo elas tendem a crescer e formar os buracos. As panelas surgem da combinação destrutiva entre a infiltração de água e o peso dos veículos. O processo começa quando a água da chuva entra por pequenas trincas no asfalto e encharca a camada de base que fica abaixo dele. Isso deixa a base mole e incapaz de sustentar a carga. Quando os veículos passam, o asfalto afunda porque não tem mais um apoio firme embaixo, acabando por se quebrar e soltar pedaços, o que abre o buraco na via. Oi, gente, meu nome é Carol e eu vou mostrar para vocês mais um defeito que nós encontramos aqui nesse pavimento, que são as trincas de bloco, que elas são interligadas, como vocês podem ver, e essa capacidade delas ficarem ligadas quer dizer que o pavimento está perdendo a capacidade estrutural. E por isso, ele mostra que ele não está conseguindo mais suportar as cargas que passam por cima dele. E as principais causas que fazem ele ficar neste formato é por conta do tráfego repetitivo, cargas elevadas que passam por cima, ou então materiais ruins que foram feitos na construção desse pavimento, de baixa qualidade. E por isso que um pavimento, quando ele se encontra nesse estado, é necessário ter uma intervenção mais aprofundada e não só remendos. Gente, mais um exemplo de trinca para vocês é as trincas transversais e as longitudinais. Aqui vocês podem ver que são trincas transversais que elas acabam se juntando com as longitudinais. E a gente vê que o início dela começa aqui, do começo do pavimento, que não tem nenhum tipo de contenção. E a gente vai ver também que aparece escorregamento ao longo do trecho, ao longo da sua borda. Ali também a gente encontra mais tipos de trincas transversais e também vamos encontrar exemplos de trincas isoladas, que ficam no meio do pavimento. Gente, aqui nós vamos ter um bom exemplo da união tanto das trincas transversais quanto das trincas longitudinais. Quando elas se unem, elas acabam fazendo esse formato de trinca de fadiga, que é também chamada de trinca de corpo da carol, por conta que elas têm forma trinca. As trincas longitudinais e transversais surgem por motivos diferentes, mas ambas indicam que o pavimento está sofrendo tensões que ele não consegue suportar, seja por movimentação da base ou por dilatação e contração térmica. As trincas transversais aparecem geralmente quando o asfalto encolhe devido a variações térmicas ou envelhecimento do ligante, gerando uma tensão que rasga o material de lado a lado ou ainda pelo reflexo de rachaduras já existentes nas camadas inferiores. Já as trincas longitudinais ocorrem no sentido do tráfego e são causadas principalmente por falhas na junção entre as faixas de rolamento durante a obra, má compactação do solo ou quando a base cede de forma desigual, fazendo o pavimento abrir ao longo do comprimento. Oi, meu nome é Beatriz e em alguns pontos nós conseguimos ver claramente o antigo calçamento aparecendo por baixo da asfalto.
evidencia que a camada de revestimento é muito fina ou que já se desgastou ao longo do tempo. Esse é um defeito estrutural, o que indica que o revestimento perdeu sua capacidade de proteção e suporte. Gente, durante o trecho nós encontramos vários pontos, como vocês podem ver, onde ocorre a segregação dos agregados. Um defeito causado pela perda de uniformidade granulométrica, que compromete a densidade e a resistência. As consequências são superfície áspera e permeável, perda de ligante e redução da vida útil do pavimento. A segregação dos agregados aparece visualmente como uma falha na uniformidade da textura do asfalto. Você percebe que áreas onde a superfície fica muito áspera e porosa, e geralmente esse defeito ele surge na forma de faixas longitudinais, contínuas ou manchas periódicas na pista, que indicam que os materiais se separaram no transporte ou no espalhamento, deixando pontos frágeis onde a água entra com maior facilidade. Bom, gente, como vocês podem ver também, os defeitos eles se repetem durante todo o trecho. A rua é uma rua extensa, são aproximadamente 550 metros de extensão, e durante todo o trecho da rua a gente vê que se repete as trincas, tem muita presença de panelas também. Tem o desnível do recapeamento, porque como a gente pode ver, já tinha um revestimento antigo e eles passaram outra camada de revestimento, mas sem fazer a manutenção adequada. Então, as trincas elas começam a refletir do pavimento antigo para o pavimento novo. Oi pessoal, eu sou o Davi e agora para enriquecer um pouco mais o nosso trabalho, vou trazer aqui para vocês uma análise periódica de alguns pontos dentro do nosso trecho. Aqui o nosso primeiro ponto, podemos observar algumas trincas no nosso pavimento asfáltico, no nosso trecho. Essas trincas a gente pode ver que elas já estão até em um relevante estado. Essa foto aqui do ano passado a gente pode perceber isso. Já na nossa foto de 2025 a gente pode perceber que o estado dessas trincas está cada vez pior. Ou seja, que ela está se alastrando ainda mais com o decorrer do tempo. Então essa imagem aqui, elas estão úmidas, né? A gente consegue ter uma melhor visualização. O nosso segundo ponto seria aqui, a gente pode perceber que devido à remoção aqui de uma lombada ou de um quebra-mola, a presença de algumas panelas nos locais no local onde ficava essa lombada, né? No mínimo aqui 3 panelas a gente consegue visualizar, isso em 2024. Agora em 2025, com a foto mais atual, a gente pode perceber que essas panelas estão se alastrando cada vez mais e além disso, há a formação de outras panelas, como por exemplo essas duas. Outro ponto curioso seria nessa faixa de pedestre, onde a gente consegue identificar algumas trincas e 2 panelas, só que essas panelas aqui nessa nossa imagem de 2024 não estão, né? O que nos leva a observar que elas se formaram de um ano para o outro. Outro fato curioso que nos chamou a atenção foram desse ponto aqui, onde nós podemos notar 3 imagens dele, dos anos 2012, 2013 e 2024, e aí a gente vai observar agora, aqui, né, no ano de 2012, aí já no ano de 2013, podemos perceber que aqui a diferença seria de mais ou menos 1 ano e 8 meses, podemos perceber que aqui já está bem degradado, né? Esse ponto aqui já está bem surrado, podemos dizer assim. E em 2024, a gente pode perceber que foram feitos alguns remendos nessa área aqui, mas nessa área aqui, onde já havia essa panela, ela continua lá, incluindo com a adição dessa outra panela aqui, que parece ser relacionada a alguma questão de manutenção, principalmente de abastecimento de água ou da rede de esgoto dessa rua. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado. E até a próxima.